A primeira informação que eu preciso trazer para você, que vai agregar o seu conhecimento, é que orientação sexual e identidade de gênero são duas coisas diferentes. Vamos lá. Começar pelo começo. Repita comigo: orientação sexual e diversidade de gênero são duas coisas diferentes. Então vamos definir o que é orientação sexual, para você entender qual é a diferença entre um e outro. Orientação sexual fala da atração sexual, da afetividade que nós sentimos. E isso diz respeito a todo ser humano. Ah, então quer dizer que orientação sexual não é só para gay, não? Não, hétero também. Ok? Então orientação sexual é algo inerente a todo ser humano. Essa orientação, ela também não tem nada a ver com comportamento. Presta atenção nisso aqui que é muito importante. Como assim, pastora? Um homem e uma mulher podem ser gay na sua orientação sexual e ainda assim o homem ter um comportamento masculino e a mulher ter um comportamento feminino. Não significa, vou explicar, calma. Então o que eu sou? Afetado? Calma que eu vou explicar. Porque o homem gay já começa a se questionar, tendo um jeito mais afeminado, ele começa a se questionar, então, o que acontece comigo? E a mulher lésbica já começa a se questionar, tendo um jeito mais masculinizado, o que acontece comigo? Eu vou te explicar. Dentro do cérebro humano, existem dois centros. O centro de atração e o centro do comportamento. Presta atenção. Esses dados, inclusive, eu tive acesso em um dos livros de Tim LaHaye que eu li, que é um casal americano que são pastores que tratam muito de questões do casamento. Presta atenção. E ele explica esses dois centros no cérebro humano. Isso significa que o centro da atração de uma pessoa que tem a orientação sexual homoafetiva, significa que ele sendo homem, o seu centro de atração está voltado para pessoas do mesmo sexo. E a mulher tem o centro de atração também voltado para pessoas do mesmo sexo. E o centro do comportamento, ele não tem nenhuma ligação com o centro da atração. O que significa que o homem pode ser gay e ainda assim ter um comportamento altamente masculinizado. A mulher pode ser lésbica e ter um centro de comportamento altamente feminino. Vou dar um exemplo. Se você encontrasse a pastora Rosânia na rua, você diria que ela é lésbica? Não, porque o centro de comportamento dela não é semelhante ao centro de atração. Agora eu vou fazer outra pergunta. Se você me encontrasse na rua, você diria: mentira é do diabo. É claro que você diria, não é verdade? Então, entendeu o que é orientação sexual? Entendeu que a orientação sexual, ela não está ligada ao centro comportamental da pessoa em si? Ok? Então, essa história de ver alguém na rua e dizer: aquele é gay, por causa do jeito, você pode cometer um terrível erro. O homem pode ter um jeito mais afeminado e nem por isso ser gay. A mulher pode ter um jeito masculinizado e nem por isso ser gay. E muitas vezes você olha e diz: não, aquela ali é impossível ser gay. E ser. Ou aquele ali é impossível ser gay. E ele ser. Porque as duas coisas não estão ligadas. Posso continuar? Então vamos lá. Então, o que são as orientações sexuais? Se quiser anotar,
São 5 as orientações sexuais, pelo menos as previamente definidas. Heterossexual, que é o indivíduo que sente atração pelo sexo oposto. Homossexual, que é o indivíduo que sente atração por pessoas do mesmo sexo. A bissexual, que é aquela pessoa que sente atração por pessoas de ambos os sexos, independente se ela sente mais por um sexo ou pelo outro, ela é classificada como alguém de orientação sexual bissexual. O que não significa, vou abrir um parênteses aqui que é muito importante, que o fato da pessoa ser bissexual significa que ela pode viver um estilo de vida poligâmico. Tá? Porque não há como você, sendo bissexual, justificar que você tem 2 parceiros diferentes, utilizando-se da sua bissexualidade. Então, o que é que eu faço nesse caso? Você vai ter que fazer uma escolha, para que você viva segundo os princípios da palavra de Deus. Amém? Posso continuar? A 4ª orientação sexual é o assexual. É o indivíduo que não sente desejo sexual. Uma pessoa que não sente atração nem pelo mesmo sexo, nem pelo sexo oposto. Uma pessoa, como a gente muitas vezes fala, né, assexuada, não tem desejo sexual. E a 5ª orientação sexual é o pansexual. Tá? É o indivíduo que aprecia todos os gêneros sexuais. Tá? É óbvio que eu estou trazendo aqui uma informação dentro de contextos de estudos. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos continuar. Tá bom, pastor, eu entendi o que é a orientação sexual. E o que é a diversidade de gênero? Gente, já a diversidade de gênero é o gênero com o qual a pessoa se identifica. Vamos lá, calma. Esse gênero com o qual a pessoa se identifica não tem nada a ver com o sexo biológico dela. Por exemplo, todos nós nascemos com um sexo biológico, com exceção de um hermafrodita, que nasce com os 2 sexos biológicos. Antigamente, os pais já escolhiam qual era o sexo que se optaria no caso de uma criança ser hermafrodita. Hoje em dia, qual é a instrução que a medicina tem dado aos pais? Que deixa a criança crescer com ambos os sexos, tá, com que ela nasceu, e descubra qual vão ser a maior carga de hormônio que ela vai receber na adolescência, como que ela vai se identificar, e assim ela posteriormente faz a escolha. Presta atenção. Então, as diversidades de gêneros são cisgênero. Nós temos pessoas aqui na igreja que são cisgêneros. Pastor, o que é isso? Misericórdia, eu estou sentado do lado de um cisgênero? Cisgênero é a pessoa que se identifica com o sexo biológico. Por exemplo, uma pessoa pode ter a orientação sexual homossexual e ser um cisgênero. Significa que ele gosta de ser homem, mas é gay. Ou ela gosta de ser mulher, mas é gay. Ok? Segunda diversidade de gênero é o transgênero. O transgênero é a pessoa que tem uma identidade diferente do seu sexo biológico. É o homem que no seu gênero masculino se enxerga como mulher, ou a mulher que no seu gênero feminino se enxerga como homem. Ou seja, são os transexuais. É o homem que se enxerga como mulher e uma mulher que se enxerga como homem. O transgênero procura assumir definitivamente o corpo com o qual se identifica. É aí que a gente vê muitos casos de transexuais que optam pelo procedimento de redesignação sexual ou terapias hormonais. Muitas vezes fazendo a retirada completa das mamas, mudando realmente a sua genitália, mudando o seu aspecto físico,
através ou de cirurgias ou de uma terapia hormonal. Então, esses são os transgêneros. E a terceira diversidade de gêneros são os não binários. Gente, eu quero confessar uma coisa aqui para vocês. Muitas das coisas que eu estou trazendo para vocês, eu tive que estudar, eu não sabia. Tá? Eu não sabia, eu tive que estudar. Porque a diversidade, né, essa diversidade é algo tão maravilhoso, tão lindo, que é impossível a gente conseguir definir com uma ou outra palavra. Né? Existem pessoas com uma diversidade que muitos de nós nem mesmo conhecem, ou conseguem pré-defini-la. O que são não binários? É a pessoa que transita entre o masculino e o feminino. Por exemplo, uma mulher que se identifica com o gênero masculino, mas que não realiza os procedimentos de readequação física. Ou seja, ela não precisa passar pelas mudanças, tá? Ela apenas assume um comportamento condizente com o seu gênero. Entendeu a questão da orientação sexual e da diversidade de gênero? Eu não estou aqui buscando dar para você uma aula de biologia, uma aula que tire todas as suas dúvidas, mas eu quero somente pontuar para que a gente possa entender. Até porque essas nomenclaturas, elas são inúmeras. E seriam impossíveis de serem tratadas aqui. Impossíveis a gente querer tratar todas essas nomenclaturas. Mas o que é importante saber? É importante saber que uma pessoa trans, por exemplo, ela não se sente obrigatoriamente atraída pelo sexo oposto. Olha que interessante. Muitas vezes a pessoa é trans, mas se sente atraída por pessoas do mesmo sexo. Ok? Então essa é a realidade. Então algo muito importante que eu quero pontuar na ministração dessa noite, é que eu não estou aqui com a pretensão, mas de forma alguma, de fazer desse sermão um discurso ativista. Não é a minha intenção. Por quê, pastora? Porque se fosse um discurso ativista, essa mensagem, esse discurso ativista, só teria efeito nos âmbitos sociais. Isso é muito pouco para quem é um profeta de Deus. Eu não estou aqui para alcançar efeitos no âmbito social. É por isso que nessa noite eu estou aqui não para fazer um discurso ativista, mas para trazer a ministração da palavra de Deus, pregar o evangelho. Por quê? Porque o evangelho não tem um efeito somente social, tem sim também, mas o evangelho tem um efeito eterno, e esse é o meu alvo aqui nessa noite, é trazer uma ministração que não tem um caráter somente social, mas um caráter eterno. Chacoalha quem está do seu lado, que essa palavra toque a sua eternidade. Aleluia! Uma coisa que é muito perceptível nos discursos ativistas é que eles buscam essa igualdade de oportunidades, essa ruptura de barreiras preconceituosas. Mas hoje eu quero quebrar as barreiras que te afastam do amor de Deus. Esse é o meu desejo hoje. Que todas as barreiras que têm te impedido de usufruir do amor de Deus, de usufruir da graça de Deus, da salvação em Jesus Cristo, que essas barreiras caiam por terra. Um ativista toca o que é temporal, um pregador, um evangelista, um profeta toca a eternidade. É isso que eu quero fazer hoje, em nome de Jesus. E é exatamente aqui que a gente precisa se munir das verdades da palavra de Deus. É exatamente aqui que nós precisamos nos munir das verdades das Escrituras. É por isso que nós precisamos saber exatamente como externá-las, para que nós não venhamos a comprometer as verdades das Escrituras e não venhamos a comprometer a eternidade das pessoas. Isso é muito grave, isso é muito sério, é uma responsabilidade muito grande. É disso que, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos ter temor. Não é com aquilo que as pessoas dizem, porque quem tem boca fala o que quer. Deus nos criou seres pensantes, ou seja, nós temos o direito de pensar o que queremos, o que
ansiarmos pensar. Mas nós estamos aqui hoje intrinsecamente comprometidos com o que Deus pensa ao nosso respeito. É de Deus que nós temos que ter temor. É com Ele que o nosso relacionamento tem que ser baseado nesse temor. Jesus fala em Lucas 12, versículo 4 e 5, e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. É este que vocês devem temer. É a Deus que nós devemos temer, queridos. Nós somos uma geração muito presa àquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. Nós somos uma geração muito dependente do que as pessoas dizem de nós. E diga-se de passagem, as pessoas podem falar o que elas quiserem. A questão é, o que isso tem surtido de efeito na nossa eternidade? O que isso tem surtido de efeito no nosso relacionamento com Deus? Por exemplo, as pessoas têm comprometido as verdades das Escrituras, quando elas estão afirmando que a Bíblia diz aquilo que a Bíblia não diz, ou vice-versa, quando elas dizem que a Bíblia não diz o que a Bíblia diz. É aí que incorre o grande erro. É aí que incorre o grande risco. 2000 anos de história, sem contar os demais 4000 anos anteriores, já seria o suficiente para mostrar quais são os riscos de dizer que a Bíblia diz o que a Bíblia não diz. Posso te dar N exemplos. Os negros já sofreram com o uso indevido das Sagradas Escrituras. Recentemente nós vimos um pastor proeminente no meio evangélico afirmar categoricamente, usando Gênesis 9, 25, que os negros são os filhos de Cão, que foram amaldiçoados por Noé. Gente, isso é terrível. Quantos anos os negros não tiveram que lidar com essa percepção errada dos textos sagrados? A escravização dos africanos, os descendentes de Cão. Quantas e quantas vezes a Bíblia não foi usada para se defender a escravidão? Se eu der aqui algum exemplo, Efésios 6 e 5, Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele diz: vós, servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Eu estou falando de um texto, existem vários outros textos na Bíblia. No Antigo Testamento, então, são inúmeros. Quando Deus levava o povo a possuir as nações, aqueles que sobreviviam, o que a Bíblia mandava fazer? Escravizar, subjugar. Eu estou falando da Bíblia. Eu estou falando de textos bíblicos. As mulheres, meu Deus, as mulheres, elas já foram inferiorizadas em comparação aos homens. Na cultura judaica, o judeu ortodoxo, ele nem se permite ser tocado por uma mulher até hoje, porque para um judeu ortodoxo a mulher é impura. Dentro da tradição judaica, durante muitos anos se acreditou que nem alma a mulher tinha, que somente Adão possuía a alma. E por que Eva não tinha? Porque Eva foi tirada da costela de Adão. Deus soprou, foi nas narinas de Adão, não foi em Eva. Escuta isso, gente, isso é muito importante. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 a 15. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Quanto tempo? A igreja colocou a culpa da queda na mulher. Escute isso. Aí olha como é que Paulo completa: a mulher todavia salvar-se-á dando à luz. E a mulher que é estéril? E a mulher que não pode ter filhos? Mas Paulo diz, não, porém ela será salva se der à luz, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Olha as expressões de Paulo.
Até hoje as mulheres em algumas denominações são impedidas de falar. E quais são os textos que os pastores usam para reivindicar o silêncio das mulheres em suas congregações? 1 Coríntios 14, 34. As vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Nós precisamos entender isso aqui. Pastora, por que você não entra logo falando da diversidade de gênero? Por que você está falando sobre isso? Porque eu preciso levar você para um contexto de compreensão, para não parecer que eu estou querendo forçar o texto a dizer o que o texto não diz. Eu preciso que você entenda. Eu preciso traçar em você uma linha de compreensão, de raciocínio. A questão sobre a diversidade de gênero, ela só passou a estar em pauta, escuta isso aqui, dentro do contexto da igreja, desde a década de 60. Somente a partir da década de 60 que começou-se a se haver, dentro da igreja, a necessidade de compreender a questão da orientação sexual e da diversidade de gênero. E por que a igreja procurou compreendê-la? Porque havia alguma coisa errada com a relevância dos fatos e a teoria. Como assim? Uma coisa é você ensinar, outra coisa é você colocar na prática aquilo que você está ensinando. E entre a teoria bíblica aplicada sobre os homossexuais dentro da igreja, e o que acontecia ou acontece até os dias de hoje com os homossexuais dentro da igreja, há uma grande diferença. Uma enorme diferença.